Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé, neste dia 21 de abril de 2024, nesse quarto domingo da Páscoa. Abrimos o nosso coração, domingo do Bom Pastor, abrimos o nosso coração para ouvir o Evangelho de João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: Eu sou o bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. E por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, hoje, neste domingo do Bom Pastor, nós nos deparamos com esse evangelho tirado de João. A figura de pastor, ele não faz parte da nossa cultura, porque nós não criamos ovelhas, bodes, nós não temos essa imagem muito de pastor. Nós temos de criador de gado, de gente que cria animais, mas é diferente, porque há uma lógica diferente na criação de ovelhas. Na época de Jesus, os pastores eram muito mal vistos, eram nômades. Um pastor não podia ser jurado em um julgamento, era proibido, porque eram considerados como sendo desonestos. Os pastores eram mal vistos pela sociedade. Então o que nós temos no Evangelho de hoje? Jesus se apresenta como um bom pastor, mas com esse adjetivo, né? Bom. E numa lógica de que não é mercenário, dá a vida para defender as suas ovelhas. Na lógica funciona o seguinte: os pastores, eles é diferente como a gente lida com gado, né? O gado vai alguém mais ou menos na frente, mas vai alguém atrás tocando, viu? Vai alguém atrás tocando o gado. O pastoreiro é diferente. Ele vai na frente cantando e as ovelhas vão atrás, porque há um reconhecimento da voz do pastor. Então, no final do dia, por exemplo, todos os pastores de uma região chegavam e colocavam todas as ovelhas juntas no mesmo curral, no mesmo redil, e um ficava na porteira vigiando. No outro dia seguinte, cada pastor chegava diante de todas as ovelhas reunidas e misturadas e chamava uma por uma pelo nome. E a ovelha, ao reconhecer a voz do seu pastor, ela se deslocava e ficava ao lado dele. Se um pastor diferente chamasse a ovelha pelo nome, ela não atenderia, porque ela só atende a voz do seu pastor. Então, o que Jesus pegou isso? Porque há uma comunhão e um reconhecimento da voz do pastor. A ovelha só obedece à voz do seu pastor e reconhece a voz do seu pastor. Por isso nós temos Jesus que usa esse referencial: eu sou um bom pastor porque dou a vida pelas minhas ovelhas. E o Pai me ama por causa disso. Deus nos ama quando a gente dá a vida para defender o rebanho dele, o povo dele, a criatura dele. O amor que Deus tem pelo Filho está no fato do Filho doar a vida para salvar o seu povo. E não agir como um mercenário que, diante de uma dificuldade do ataque do lobo, além de explorar as ovelhas, ele também foge e deixa o lobo atacar o seu rebanho.
Por isso, quando a gente pega a figura do bom pastor, nós estamos destacando isso, o reconhecimento da voz de Jesus, que é o pastor. É muito interessante que na ressurreição, por exemplo, em um determinado momento, Maria Madalena, conversando com Jesus, pensando que era o jardineiro, quando Jesus diz Maria, ela reconheceu. É a voz dele. É a voz dele, meu Rabi. Então, nós somos convidados a pensar no mesmo pastor, a fazer uma reflexão, quais são as vozes que nós estamos ouvindo e seguindo, né? Hoje talvez seria um dia da gente repensar isso. Quais são as vozes que eu ouço e sigo? Nós vivemos nesse mundo complexo, hostil, difícil, complicado, de muito falatório, de muita fala, de pouco movimento, de pouco exemplo, de pouco testemunho. É difícil a gente encontrar alguém que a gente olha e vê que essa pessoa está com uma coerência de vida. Entendeu? Em outras palavras, estamos carentes de sabedoria, né? Estamos carentes de bons exemplos. Estamos carentes de gente que nos ensine a viver. Ou de gente que a gente olhe, escute e a gente percebe que ali há uma verdade, há uma convicção, há um sentimento nobre dentro de si. Então, nos deparamos com essa realidade importante para cada um de nós. A realidade que Jesus se apresenta como bom pastor, porque nós o reconhecemos e seguimos a sua voz, e ele nos conhece pelo nome, e é nessa comunicação, nesse segmento em que Jesus vai à frente, a gente vai atrás, seguindo esta voz, é que nós vamos fazendo as nossas experiências de fé. É que nós vamos amadurecendo, de certa forma, a nossa vida. Que a gente vai, de um modo fácil ou difícil, a gente vai reconhecendo Jesus que nos convida a segui-lo, a estar junto com Ele. E é claro que isso exige de todos nós oração, exige de todos nós penitência, exige de todos nós escuta da palavra dEle, exige de todos nós a consciência de que Jesus quer cuidar de nós e dá a vida para nos salvar, dá a vida para nos tirar do pecado, da maldade. Afinal, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E nós temos um Jesus capaz de doar a vida para salvar o seu rebanho, salvar as suas ovelhas. Por isso, este bom pastor tem esse cuidado e esse zelo e essa consciência da sua responsabilidade. Tem essa consciência de que o Pai o ama porque ele é capaz de entregar a vida e ele pode fazer isso. Viu? A gente sempre se pergunta, por qual motivo eu seria capaz de doar a minha vida? Por quem eu daria a minha vida? Por qual realidade eu daria a minha vida? Na verdade é muito difícil responder isso. A gente, no máximo, a gente é educado para ter e sempre se dá bem. É aquilo, nós não somos educados nem para sofrer e nem para morrer. Nós não somos preparados e educados para enfrentar essas duas realidades que fazem parte da nossa vida e da nossa história. Por isso, quando a gente pega Jesus como sendo este bom pastor, esse bom pastor tem a responsabilidade de dar a vida para nos salvar. A gente está no tempo da Páscoa. A Páscoa é passagem, mas também pode ser paixão. A Páscoa de Jesus é a paixão que Jesus tem, é o sofrimento que Jesus passa, para que diante desse sofrimento, dessa rejeição, desse silêncio de Deus, de toda essa realidade que nós vivenciamos tempos atrás na Semana Santa, a gente consiga abrir o nosso coração para ouvir Deus, para reconhecer que temos um pastor que quer cuidar de cada um de nós, para abrir o nosso coração para que a vida não seja pequena, liviana, banal, insignificante, mas seja uma vida abençoada e protegida por Deus. Por isso eu rezo para que, além de Jesus, nós tenhamos bons pastores na igreja em que nós vivemos, que a gente não viva só numa igreja de proibições, de condenações, de julgamento, mas que a gente possa ter uma igreja um pouco mais acolhedora, uma igreja que nos traga um pouco mais de paz, uma igreja que seja capaz de receber todos aqueles que desejam chegar perto de nós e rezar. Um abraço e até mais.